A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à rubrica A Vida Continua. Neste sábado vamos tentar esclarecer um pouco aqueles que estão confusos em relação ao que é ou o que não é o espiritismo, porque ainda há muita confusão no ar, confunde-se muito com seitas, com bruxarias, com adivinhações, com leitura de cartas, leitura das mãos, leitura de sinais, sei lá, em folhas de chá e por aí fora. Bom, vamos tornar a coisa racional, vamos deixar de superstições e vamos começar por dizer o que não é, para depois, no fim, dizermos o que é. Bom, o que é que não é espiritismo? Bom, caros amigos e ouvintes, os espíritos são simplesmente as almas desencarnadas, ditas desencarnadas, ou seja, são as almas desprovidas do corpo carnal. Assim, desde que existem seres humanos na Terra, também existiam espíritos. Naturalmente, os espíritos estiveram sempre em contato, mais ou menos próximo, com os seres humanos, em todas as eras e em todos os povos. Depois da codificação espírita levada a cabo por Allan Kardec, o termo espiritismo, um neologismo que foi criado para se diferenciar de espiritualismo, passou a designar a doutrina transmitida pelos espíritos nas suas obras. No entanto, muitas vezes confunde-se espiritismo com outras práticas e manifestações. Algumas delas, como se falava há pouco, como as religiões ou seitas de matriz africana, que são muito populares, por exemplo, no nosso país irmão, no Brasil, das quais se destacam o Candomblé, a Umbanda ou a Quimbanda, que partilham vários dos conceitos que o espiritismo trouxe à tona. Assim não poderia deixar de ser, porque as manifestações dos espíritos não estão circunscritas a um local ou um povo. Acontecem em toda a parte. Outras, no entanto, em nada se relacionam com o espiritismo, embora por vezes utilizem um vocabulário que se possa aproximar e confundir quem dele tenha pouco conhecimento. Entre estas práticas incluem-se também o tarô, a adivinhação com as cartas que falávamos, a quiromancia e outras tantas. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, que diz: dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa nas suas reuniões e nas suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto externo. A doutrina espírita não impõe os seus princípios, convida sim os interessados em conhecê-la e submeterem os seus ensinos ao filtro da razão antes de os aceitar. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos
e entre todos os homens, independentemente da sua raça, da sua cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isto em relação ao que não é o espiritismo. E vamos agora, caros amigos e ouvintes, falar então um pouco sobre o que é o espiritismo ou a doutrina espírita. A doutrina espírita ou espiritismo foi codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um pedagogo francês. E para não puxar para si, digamos assim, a doutrina que não era dele, que é dos espíritos, porque foi ditada pelos espíritos, adotou um pseudónimo que é Allan Kardec. E foi codificado então por este senhor em França no século XIX. O espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, como definiu o próprio Kardec no livro O que é o Espiritismo. A doutrina abarca 3 vertentes principais, ou seja, é uma ciência porque estuda os espíritos enquanto entidades inteligentes pertencentes à natureza e as suas relações com o mundo visível para nós, é uma doutrina filosófica porque extrai da existência dos espíritos e da sua natureza um conjunto de princípios éticos, e é uma doutrina moral porque trata da relação entre homens, espíritos e Deus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec relaciona os princípios da doutrina. A leitura destes princípios não dispensa o conhecimento da obra completa, mas é um bom início para quem não conhece de todo o Espiritismo. Estes princípios estão listados já aqui abaixo. Não menos importante é compreender que o conhecimento ou a aceitação da doutrina não faz de uma pessoa um espírita. Como Allan Kardec definiu, os espíritas retiram da doutrina consequências éticas, morais e práticas para a sua vida diária. Se a doutrina espírita ou espiritismo não provoca a reforma íntima das pessoas que têm com ele contacto, é porque as pessoas não o compreenderam totalmente. Em relação aos seus princípios fundamentais, diz que, ou defende, e isto está na introdução do Livro dos Espíritos, defende que Deus é eterno, ou seja, existiu desde sempre e existirá para sempre, enquanto que nós somos imortais, ou seja, tivemos um princípio, mas não teremos fim, somos imortais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, omnipresente e soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e que sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário, no qual nós nos encontramos neste momento, e que poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Isto não é um convite a partirmos mais cedo, não. Temos que estar aqui o tempo que for necessário. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para
a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito revestido do corpo carnal, sendo este corpo apenas o seu envoltório. Caros amigos e ouvintes, existe no homem 3 coisas. O corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, ou corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal, porém que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenómeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de se conceber pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Basta olhar para o mundo em que vivemos. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e pelo seu amor do bem. São os conhecidos também por anjos ou espíritos puros. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, que são o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Estes, caros amigos, comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus. Antes são perturbadores e causadores de enredos, mais do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam de forma perpétua a mesma categoria. Todos, repito, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Esta melhora se efetua por meio da reencarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer de forma repetida até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Ou seja, ainda temos um longo caminho para percorrer, mas isto é transversal a todas as escrituras do Pai. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos dá-se sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito se pudesse reencarnar num corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas dos espíritos são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços individuais que faça para chegar à
perfeição. As qualidades, caros amigos, da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, enquanto que o homem perverso é a encarnação de um espírito ainda muito impuro. Na sua volta, no retorno, após o fenómeno da morte ao mundo dos espíritos, encontra a alma, todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez, consoante a sua capacidade de assimilação, ou seja, cada caso é um caso. Sabemos que os espíritos, e aqui é preciso ter uma certa atenção nesse aspecto, é que os espíritos exercem de forma incessante a ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Por isso Jesus aconselhar vigia e ora, porque muitos dos pensamentos já não são teus. Fica mais atento. O que é que estás a pensar? Será que esses pensamentos seguem o mesmo padrão dos teus ou são diferentes? Aí estará a influência de outros sobre ti. Portanto, eles influem sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenómenos até então inexplicados ou mal explicados, que não encontram explicação racional, senão na doutrina espírita. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação, enquanto que os maus ou ignorantes das leis nos impelem para o mal, e é-lhes um gozo ver-nos sucumbir, ver-nos cair e assemelhar-nos a eles. Costuma-se dizer que a desgraça quer desgraça. Por isso, atenção aos nossos comportamentos, temos mais atenção a tudo aquilo que nós já temos em nós, que é a capacidade de fazermos paragens durante o dia, 5 minutos, nos refugiarmos, se estivermos a trabalhar num lugar onde esteja calmo, e fazermos uma prece, pedir socorro, pedir calma, pedir tranquilidade, pedir força, resignação, coragem para ultrapassarmos os problemas daquele dia e orarmos também pelos nossos colegas, pelas suas companhias espirituais, pelo ambiente que muitas vezes está pesado na nossa atividade profissional, e isso também é transversal a todos os trabalhos. Quantas pessoas não estão inquietas para se reformarem, para saírem, e muitas metem atestado, muitas fogem. Portanto, o que nós precisamos nesta altura de maior aperto é termos a capacidade de fazermos paragens durante o dia, todos os dias, e fazermos uso desta ferramenta poderosa que é da oração, da prece, de conversarmos com entidades amigas, superiores, que nos ajudam no bem. Nós é que estamos extremamente distraídos e estamos a deixar levar por este roldão, por este tsunami de emoções negativas, pessimistas, destrutivas, ligadas às guerras, aos ódios e a todo um aspecto de, entre aspas, de baixo astral, entre aspas. Vamos fazer paragens, caros amigos e ouvintes. Vamos ouvir o nosso íntimo, vamos ouvir o nosso coração, a voz da consciência, dizendo: estou aqui para o que der e vier, mas tens que dar o primeiro passo. Não estás só. Não desistas. Às vezes são necessárias paragens, um período de férias, tudo bem, mas cuidado com a ociosidade, com as longas paragens que, em vez de serem criativas, podem ser destrutivas, pois os pensamentos na ociosidade têm tendência a serem também eles negativos, deprimentes. Vamos ocupar o nosso tempo com trabalho, com tarefas úteis, não necessariamente remuneradas, tarefas úteis,
ouvir uma palestra, dar um passeio, ler um bom livro, ter uma boa conversação, enfim, depois do trabalho profissional, e mesmo durante o trabalho profissional, tendo capacidade de orar por si e pelos seus colegas, pelas companhias espirituais, no pós-laboral, fazer algo de útil, não se deitar no sofá horas e horas. Não, vamos nos ocupar com outras coisas. Descansar é também mudar de atividade. E esta atividade de hoje, deste sábado, está a chegar ao fim, caros amigos ouvintes. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. De serem criativos, de saírem do padrão convencional, do dia-a-dia, da rotina que nos cansa e nos entristece. Vamos fazer algo diferente. E nós temos capacidade para isso. Somos os realizadores dos nossos próprios filmes. E a cada dia que passa, a cada pensamento que alteramos, o filme se altera. Gostamos daquilo que estamos a ver, daquilo que estamos a sentir. Se a resposta for negativa, todos nós poderemos alterar essa sensação através do pensamento e da mudança de atitude. Foi um gosto estar na vossa presença. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.